Senhores telespectadores, bem-vindos ao programa Horizontes da Memória. Horizontes da Memória quer dizer exatamente isto: até onde a nossa memória alcança. Mas peço-lhes que reparem bem em que eu disse a nossa memória. É nossa, não disse a minha nem a tua. Não vou falar de memórias pessoais, não vou falar de quando andava na escola, de quando estive aqui ou estive ali, nem vou falar das suas memórias ou da sua terra. Vou falar da nossa memória, memória coletiva. Vou falar de coisas que a todos dizem respeito. Gostava que fosse um programa coletivo, um programa feito com a ajuda de todos. Cada um dos meus telespectadores diga, proponha, sugira assuntos, critique, emende. Sobre emendas queria dizer uma coisa. Quando fiz aquele programa em Tormes, disse que diabo de Tormes, mas onde é que vem isto de Tormes? Tormes deve ser um francesismo. Bom, imaginem vocês que eu já estive em Tormes, em Alba de Tormes, a grande terra da Santa Teresa d'Ávila. Eu já li o Lazarilho de Tormes. Eu li a Cidade das Serras. Como sabem, as bagagens foram parar a Tormes. Como é que foi possível eu chegar ali e dizer que não sabia o que era Tormes? Bom, são estes lapsos que resultam do programa ser assim mesmo. Ser feito como a palavra vem à boca, sem cábulas, sem guiões, sem arroz fingido. Isto é assim mesmo. Curioso que 40 e tantos telespectadores me escreveram a emendar essa asneira de Tormes. E eu fiquei muito contente porque não houve outras cartas com emendas. Isso quer dizer que naquela enorme série, o único erro assim, palmar assim, mesmo a merecer correção, foi esse de Tormes. Neste caso, eu vim começar o programa a um lugar que toda a gente em Lisboa conhece. Toda a gente já viu pelo menos de longe. Mas há muita gente que ainda não visitou. Estou aqui no tabuleiro superior do elevador de Santa Justa. Há aqui um pequeno restaurante e eu venho aqui ao elevador com a ideia de almoçar. É claro que o meu telespectador aí diz: então, isso, elevador, isso de almoço, o que é que isso tem a ver com memória? Tudo tem a sua memória. A memória é uma espécie de raiz das coisas vivas. Reparem, a gente começa a morrer quando perde a memória. A memória, repito, é a raiz das coisas vivas. Este elevador, por exemplo, é uma espécie da memória de Lisboa, este e os outros. O elevador de Santa Justa foi inaugurado em 1902, no princípio do século, portanto, tem agora 94 anos. Mas em Lisboa há muito mais elevadores. Estou-me a lembrar da Bica, do Lavra, da Glória, outros que já acabaram, como o da Biblioteca, que era do Chiado, como o da Graça, como o da Estrela. Lisboa já foi a cidade dos elevadores. E sabem porquê? É que depois da Revolução Industrial, as pessoas começaram a ter um bocadinho, enfim, mais de conforto e começaram a não querer andar a pé. Andar agora a pé, não. As pessoas queriam transportes coletivos. E os transportes coletivos, claro, eram os carros com uns animais, eram moares, eram mulas e machos, puxavam umas grandes carroças
era difícil a carroça subir calçadas íngremes e por isso usava-se este sistema. No sítio plano andava a carroça, chegava ao grande declive, subia ali de elevador e aí entrava noutra carroça. Bom, quanto ao almoço, a minha ideia era almoçar hoje aqui na companhia da minha mulher, que está junto de mim, e de dois amigos, a Magna e o Porfírio Centeno. E tinha pedido para o almoço uma iguaria realmente histórica. São as tripas à moda do Porto. Todos sabem que é uma iguaria típica do Porto, tão típica que nós chamamos até tripeiros aos portuenses. É uma expressão que, longe de ser negativa, constitui um enorme elogio às qualidades de trabalho da gente do Porto. Há muita história para explicar isso, costumam dizer verdadeiras lendas, dizem que foi quando eles abasteceram a armada de Ceuta de carne, enfim, não puderam meter as tripas nas barricas da carne. Qual história, homem? Quando foi Ceuta, há já centenas de anos, que os portuenses da Ribeira abasteciam as frotas que por lá passavam. Eu penso que isto pode estar ligado com as cruzadas. É curioso, a primeira vez que se fala nos burgueses do Porto, portanto, no burgo do Porto, o Porto-Burgo, não é lá o Porto-Sé, o Porto do Bispo, o Porto dos burgueses, é entre a primeira e a segunda cruzada. Foi em 1120. Em 1120, o rei de Portugal, aliás, ainda o conde Dom Henrique, deu o burgo do Porto em feudo ao bispo. E a história do Porto depois foi constantemente isso. Uma luta, um verdadeiro braço de ferro entre os burgueses da Ribeira e a força do bispo. Eu acho que a musculatura do Porto é assim que se explica. A primeira cruzada foi no ano de 1096. Costuma-se dizer que a última cruzada foi em 1272. Agora reparem, são mais de 170 anos, com navios carregados de homens que vêm do norte e vão para o Mediterrâneo, vêm do norte e vão para o Mediterrâneo, têm que entrar nos portos para se abastecer. E milhares de navios, milhares, não estou a exagerar, entraram a Barra do Douro, meteram água nas pipas e se abasteceram de carne. Agora estou a falar especialmente para o Porto. Eu acho que a glória do Porto nasceu aí. A glória do Porto tem estas 4 bases. Primeira, a carne. A região era muito rica de bovinos, como ainda hoje. Segunda, o sal que salgava a carne e deixava fazer a salmoura. Terceiro, os bosques que davam as aduelas das pipas que os portuenses metiam a bordo dos navios. Quarto, mas primeiro, mas mais importante que tudo, a rija têmpera dos músculos dos portuenses, que
desbastaram os bosques, transformaram as árvores, os carvalhos, em aduelas de barris e salgaram a carne e fizeram a comida que os cruzados comeram a caminho da Terra Santa. Claro, como sabem, quando se faz salmoura, não se podem meter as vísceras. As vísceras são uma comida magnífica. São das partes do corpo mais ricas em elementos vitais e, portanto, os portuenses não eram tão tolos que as fossem deitar ao rio. Comiam-nas eles, enquanto uns batalhavam e conquistavam a Terra Santa, os portuenses ficavam a comer as vísceras da carne que forneciam. Ora bem, queria-lhes dizer uma coisa. Uma das cruzadas, a segunda logo, parou no Porto, parou uns dias e parou para quê? Parou, evidentemente, para meter a carne. E aí o bispo do Porto, que era o Dom Pedro Pitões, parece que recebeu um recado do Dom Afonso Henriques e foi lá e disse-lhes: vocês vão lá para tão longe, isso é... Para quê? Para que é que vão tão longe se o que vocês querem é ir para o céu, é morrer pela fé? Morram aqui mais perto, vão conquistar Lisboa, mas o que vocês querem é dinheiro, é enriquecer. Vão a Lisboa. Lisboa é uma cidade riquíssima. É uma das cidades mais ricas, uma cidade de piratas, tem tesouros, tem ouro, tem prata. Para que é que vocês vão lá para a Terra Santa, se aqui tão perto? Ajudem o nosso rei a conquistar Lisboa, ganham indulgências, ganham o paraíso, ganham dinheiro, ganham tudo quanto querem. E os cruzados convenceram-se. E em vez de irem para a Terra Santa, vieram aqui. Entraram aqui em junho, creio que junho do ano 1147, eram muitos, cercaram a cidade e conseguiram entrar nela em 25 de outubro, depois de um longo cerco que fez muitas vítimas. Bom, eu acho que isto tem uma certa graça. 1147, reparem, já lá vão mais de 800 anos. E ainda hoje, lá no Porto, dizem que nós, os de Lisboa, somos mouros, porque eles vieram conquistar os mouros. E nós aqui em Lisboa dizemos que eles lá no Porto são tripeiros, porque eles ficaram a comer as tripas. Um outro prato que também é histórico e também é nortenho, o bacalhau. Ninguém pode dizer quando é que se começou em Portugal a comer o bacalhau, porque a palavra apareceu tarde. Vocês já viram isto? Bacalhau. Bacalhau não é palavra portuguesa, é uma palavra esquisita que os marinhenses portugueses aprenderam com os nórdicos. Vinham aqueles dinamarqueses, aqueles suecos, e pescavam um peixe e chamavam-lhe cabelau. A gente trocou as sílabas e em vez de cabelau chamou-lhe bacalhau. E daqui a pouco estávamos a dizer bacalhau. O nosso bacalhau aprendemos com os estrangeiros. Mas quem ensinou à Europa onde se pescava o melhor bacalhau foram os portugueses. Os cortes reais navegaram para os mares longínquos do Ocidente e encontraram um lugar, uma terra nova, onde dizem eles que o bacalhau era tanto que os barcos mal podiam navegar. É que lá chamaram-lhe logo a Terra Nova. Depois deram-lhe o nome, Terra Nova do Bacalhau. Nos mapas vem Terra dos Cortes Reais. De qualquer maneira, quem descobriu os bancos que fizeram do bacalhau um peixe do povo, o fiel amigo, foram os portugueses.
E durante todo o século XVI, os grandes pescadores de bacalhau fomos nós. Os bancos da Terra Nova estiveram quase por nossa conta. É que lá nunca fomos únicos. Nós nunca fizemos essa questão, se é só nós, só nós. Não. Connosco iam ingleses, iam holandeses, e a Europa encheu-se de bacalhau. Mas era do Norte, era do Porto, era de Viena, era de Aveiro. Olhem, só de Aveiro havia anos que saíam 60 navios para a pesca do bacalhau. Bom, claro, depois veio o domínio filipino, aí os holandeses fizeram guerra à Espanha, os ingleses fizeram guerra à Espanha, os nossos navegadores não puderam voltar à Terra Nova. A gente nunca perdeu o gosto do bacalhau. Como é que se pode perder o gosto a isto? Como é que pode? Mas começamos a comer bacalhau sueco, bacalhau importado. Foi já nos finais do século passado, já por volta de 1900, começámos outra vez a fazer frotas de bacalhau. Em 1940 éramos outra vez grandes pescadores de bacalhau. Os bancos da Terra Nova voltaram a estar quase por nossa conta. Ainda há um navio crioula, ainda bem que o salvaram. O crioula é o último sobrevivente da frota do bacalhau. É claro que hoje o bacalhau continua no gosto português, já é difícil ir lá buscar o bacalhau, mas é um prato de todos. Chamam-lhe o fiel amigo. Isto hoje é caro, antigamente nem isso. Eu encontrei na Torre do Tombo um documento que prova que para os presos da cadeia do Tronco, exatamente no ano em que lá esteve preso Luís Vaz de Camões, nós comprámos uma grande partida de bacalhau para dar de comer aos presos. O bacalhau é o prato português mais ligado à época dos descobrimentos. E os descobrimentos são o nosso tempo de alegria e de glória. Mas depois da glória vem um caminho de sombra, um tempo de denúncia, de medo, de fogueiras, de autos do Santo Ofício e, sobretudo, da instalação de um imenso atraso em relação à Europa. É desse tempo que lhes fala a iguaria que agora estou a comer. Isto que veem é a morcela de Leiria, com mais rigor, a morcela dos Marrazes. Toda a gente sabe onde é Leiria, mas pouca gente sabe onde são os Marrazes. Os Marrazes são um lugar encantador. Foi naquela casa que eu passei uma parte da minha infância. Àquela igreja fui eu muita vez. E, sobretudo, os Marrazes são a terra desta morcela. É uma morcela fingida. Isto não tem carne de porco. Vêem estes vagos brancos? Não é toucinho, é arroz. Vêem esta polpa escura? Não era sangue, era feijão. Era assim que a gente dos Marrazes escapava aos olhares desconfiados e vigilantes dos senhores do Santo Ofício, sempre para ver se aquele era judeu, se aquele comia carne, se aquele não comia, para denunciar e queimar. Leiria, todos sabem, foi uma terra de judeus. Marrazes vem de marranos. Marranos queria ser judeu. Bom, queria acabar por lhes falar de uma coisa. Faz agora 500 anos que sob os céus de Leiria foi publicado um livro que teve consequências decisivas na história da civilização.
Tenho junto de mim o pequeno catálogo das festas que em Leiria se fizeram a esse livro. As últimas palavras desse livro, acho que eles leem aqui. Sub celo Leireie, sob o céu de Leiria. Um judeu ilustre, Abraão Zacuto, um grande astrónomo, um grande matemático, um grande pensador, imprimiu numa tipografia de judeus de Leiria as tabelas astronómicas com as declinações do Sol para os anos de 1497, 98, 99, 1500. São essas tabelas que permitem navegar sem ser à vista da terra. É com as tabelas de Zacuto, vendo-as dia a dia, que Vasco da Gama chegou à Índia, que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Aconteceu isso no ano de 1496. Reparem, 96. Faz agora exatamente 500 anos. Bom, em Leiria comemoraram a data, é claro, com a modéstia dos recursos naturais. Eu agradeço aos meus colegas Acácio de Sousa, Camilo e Orlando Cardoso, esta excelente ideia de uma comemoração escolar. Bom, mas não levem a mal que lhes diga, o grande centenário que passa não é um centenário de tipógrafos, não é sequer um centenário de Leiria. É um centenário profundamente dramático. Abraão Zacuto, o maior sábio astrónomo do seu tempo, foi obrigado a sair de Portugal e foi morrer à Turquia porque não aceitou as águas do batismo. Esta data é, portanto, de certo modo para nós, o centenário da estupidez, porque não nos serviu de lição. Isso foi no século XV ainda. No século XVI continuamos a expulsar os cérebros que se não quiseram batizar, e no século XVII e no século XVIII e ainda agora vale mais a ideologia do que a cabeça. Infelizmente, a lição de Zacuto parece que não ensinou nada a ninguém.